Diga comigo assim: no reino de Deus, as coisas não são automáticas. É preciso fé e atitude. Amém? Fé e atitude. Porque fé sem obras, ela é morta. Existem princípios que, se não forem praticados, não funcionam. Se você não colocar em prática, não funciona. Existem coisas que Deus deseja que nós, como povo de Deus, coloquemos em prática. Senão não funciona. Por exemplo, na leitura de Êxodo, Levítico, Números, nós vamos ver, por exemplo, o povo chegando em lugares onde não havia comida, pão, água. E quem conduziu esse povo para esse lugar onde não havia pão, não havia comida, não havia água, foi Deus. Deus os conduziu a esse lugar. E é interessante isso, porque a pergunta que você deveria se fazer é: por que Deus faz isso? Por que Deus nos conduz a lugares de sequidão, de falta? Por que Deus nos conduz a lugares onde nós não temos o suficiente? E eu creio que a resposta é bem óbvia: para provar o nosso coração. Para provar o nosso coração. Porque quando eu chego diante da escassez, quando eu chego diante da falta, eu posso usar um princípio bíblico, que é usar a palavra de Deus e dizer: Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra que o Senhor seria comigo e nunca deixaria faltar o pão, o sustento. Agora eu estou em necessidade e eu te peço que haja provisão, Senhor, na minha mesa, na minha despensa. Eu te peço em nome de Jesus. É um princípio, colocando em prática, trazendo em memória diante de Deus aquilo que Ele disse na sua palavra, aquilo que Ele falou. Eu posso orar diante da escassez, diante da falta, e crer no Deus da provisão. A segunda atitude pode ser aquilo que o povo de Israel fazia constantemente. Quando eles estavam diante da adversidade, quando eles estavam diante do problema, eles murmuravam. Eles murmuravam. Então eles manifestavam o que havia dentro do coração deles, murmuração. E isso nunca agradou ao Senhor. Mas sempre agrada a Deus a atitude de fé. Amém? Sempre agrada a Deus. Aliás, a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Pergunta para quem está aí com toda a educação: você quer agradar a Deus? Seja uma pessoa de fé. Se você não for uma pessoa de fé, você não consegue agradar a Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Diga assim: todas as colheitas. Honrar ao Senhor com os meus recursos e todas as minhas colheitas. Agora, esse versículo 9, ele está ligado a uma promessa. Versículo 10 diz o quê? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Às vezes as pessoas esquecem de ensinar isso aqui na hora do dízimo e oferta. Nós precisamos chamar todo mundo que vem aqui falar do dízimo e oferta para ensinar alguns princípios que às vezes as pessoas esquecem. Qual o princípio, pastor? Deus, Ele prometeu. Deus, Ele fez uma promessa. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pastor, mas eu estou diante de uma situação de escassez, mesmo eu estando honrando ao Senhor. Então você pode invocar a cláusula, você pode invocar a promessa. Você tem legalidade, você pode invocar a promessa diante do Senhor, querido. Amém? Não é barganha, é aliança. É aliança. E nós precisamos entender que esses princípios, eles funcionam. Aleluia. E o tema de hoje é honra. Nós queremos um chamado a honrar a Deus. Antes de entrar propriamente no texto, eu quero citar para vocês um outro texto que está lá em Lucas, capítulo 7. Aliás, deixa eu falar um pouquinho de Lucas 7 por inteiro para vocês. Se você conhece Lucas 7, começa falando de um centurião romano que
que manda um recado para os líderes religiosos, para que Jesus viesse curar o seu servo que estava doente. Amém? Até aí tudo bem? Ele manda um recado dizendo: olha, vem até a minha casa e cura o meu servo que está extremamente doente. Aí chegam os líderes religiosos lá, pedem para Jesus e dizem assim: Jesus, ele é digno, porque ele ajudou a construir a nossa sinagoga, ele merece isso. E Jesus está indo a caminho, quando ele recebe outro recado, e disse, o centurião dizendo: Senhor, não precisa vir à minha casa, eu não me considero digno, por isso que eu não fui ter com o Senhor, mas diga uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, a tua palavra tem peso. Guarde isso aqui, guarde isso. A tua palavra tem peso. Se o Senhor disser algo, o Senhor vai cumprir a palavra, o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor falou. Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus tem peso? Mas às vezes nós nos comportamos, queridos, nós agimos como se a palavra de Deus não tivesse peso. Mas aquele homem que não era judeu, ele era romano, ele era um oficial romano. Ele diz: a tua palavra tem peso. Se o Senhor liberar uma palavra, se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. Jesus diz assim: uau! Uau é por minha conta, viu? Não está na sua versão não. Jesus diz: uau! Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo entre os crentes eu encontrei tanta fé. Esse rapaz não é crente, mas ele está expressando uma fé, porque ele sabe o peso que tem a minha palavra, ele sabe o poder e a autoridade que é na minha palavra. Lucas capítulo 7, começa assim. Depois Jesus ele vai para uma cidade chamada Naim, com a sua comitiva, e ele encontra uma viúva que está vindo enterrar o seu filho único. Diga misericórdia. Aquela mulher era viúva, já tinha perdido o marido, e agora estava levando para enterrar quem? O filho único. Jesus encontra o cortejo fúnebre, ele se compadece daquela mulher, ele toca no esquife, toca no caixão, e ele manda: jovem, levante-se. E o jovem começou a falar, levantou-se e começou a falar, e Deus foi glorificado. Você já imaginou você andando com Jesus por aquelas ruas, Jesus tocando o caixão e o morto se levantando? Gente, a conversa começou a espalhar para tudo que é lugar. Chegou até João, dando continuidade de Lucas. Chegou até João. João Batista estava na prisão. Ele tinha arrumado uma confusão lá com o tal do Herodes. Colocaram ele na prisão. E quando chega até João, que Jesus estava fazendo, João manda fazer uma pergunta. Manda os discípulos perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? E Jesus começa a curar enfermos, começa a limpar leprosos, começa a operar sinais e maravilhas. E disse assim, manda um recado para João: bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam em mim. Não se escandalizam. Depois, quando os discípulos de João vão embora, Jesus começa a honrar a João, dizendo: olha, dentre os nascidos de mulher não existe ninguém igual a João. Esse João é aquele que o Elias falou. Esse é aquele que veio antes de mim. E ele começa a honrar a João. E aí, depois, Jesus ele entra numa casa de um fariseu. No capítulo 7, ele entra na casa de um fariseu, Simão. E o fariseu o recebe. Jesus está sentado, ou melhor, encostado, reclinado à mesa. Essa é a expressão bíblica. Reclinado à mesa, com os pés para trás e reclinado à mesa. E a Bíblia diz que uma mulher pecadora, diga comigo, mulher pecadora, ela vê a cena, ela vai em casa, ela pega um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, ela entra naquele recinto sem autorização, sem nada, e ela derrama daquele perfume, tendo primeiro lavado os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugado com os seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus, ela enche aquele ambiente com um perfume caríssimo. O pessoal ficou indignado.
O próprio Simão que o recebeu disse assim: se esse homem fosse profeta, ele ia saber quem é essa doninha que entrou aqui. Você já viu gente falando assim? Se esse homem fosse profeta, ele ia saber quem é. Ele nem sabe quem é essa mulher que entrou aqui. A mulher, a Bíblia diz que era uma pecadora. Esse termo era usado para prostitutas. Mas foi aquela prostituta que entrou lá e derramou aquele vaso de alabastro aos pés do Senhor. 300 denários. 300 denários hoje, queridos, seria equivalente a pelo menos 16 mil reais. Meu Deus. A mulher pega um perfume de 16 mil reais e ela derrama aos pés de Jesus. Isso não incomoda vocês não? Porque Simão nos representa. Simão é o religioso. Simão é o religioso. Aquela mulher, ela é adúltera, mas ela é aquela que olha e percebe que Jesus entrou na casa de Simão e não foi honrado por Simão. Simão não mandou lavar os pés de Jesus, estava com os pés sujos. Simão não beijou Jesus na face como um ato de saudar a pessoa quando entrava. Ele não saudou a Jesus, ele não beijou Jesus, ele não lavou os pés, ele não enxugou os pés. E aquela mulher, ela sabia que havia um peso de glória em Jesus. Ela olhou e disse assim: ele não é qualquer rabino. É como se ela estivesse dizendo assim: Simão, como é que você está fazendo isso? Você não está vendo quem é que está na sua casa? Como é que você não percebe quem entrou na sua casa? Você é cego, você é louco, você não está vendo quem entrou na sua casa. E é por isso que ela vai lá e faz aquele ato, aquela loucura, mas que chamou a atenção dos céus e deixou registrado aqui em Lucas capítulo 7. E Jesus disse para Simão: Simão, eu entrei na sua casa, você não me honrou. Eu entrei na sua casa, você não me honrou, você me recebeu, mas não me honrou. E a minha pergunta é: quantas pessoas recebem Jesus, mas não o honram? Vocês estão entendendo? Isso quer dizer para mim e para você que nós podemos receber a Jesus, mas não ter atitude de honra com Ele. Isso deve com certeza incomodar os céus, porque incomodou aquela mulher. Incomodou. Ele disse: você me recebeu, mas você não me beijou, você não lavou os meus pés, você não fez nada. E eu lhe digo: quem muito amou, muito perdoou. Filha, teus pecados estão perdoados. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Você recebeu muito de perdão, você recebeu muito do amor. É por isso que você adora. Só adora quem recebe. Quem acha que eu é que estou fazendo um favor para Deus, estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo um favor para Ele. Talvez Simão se achasse dessa forma: eu poderia estar fazendo outra coisa, pastor, eu podia estar em outro lugar, eu podia estar fazendo isso e aquilo outro, eu estou aqui, servindo. Não, querido, você não entendeu não, é privilégio e honra sua. Deus está te dando um privilégio, Deus está te dando uma honra. Porque como disse o Dr. Russell, que já é falecido, ele disse: só existem dois caminhos para nós: ou vida eterna com Deus, ou vida eterna sem Deus, ou céu ou inferno. Para nós é um privilégio poder servir a Ele. Amém? Você não está fazendo nenhum favor não, é privilégio servir ao Rei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, por que Deus deseja ser honrado? Você sabe por que Deus deseja ser honrado, querido? Porque quando você não honra, você acaba erguendo um altar de idolatria a falsos deuses. Quando você não honra, quando você não dá a honra devida a Deus, você vai com certeza adorar a outros deuses.
Jeremias, ele diz: cavamos cisternas rotas, que não retêm água, e desprezamos a fonte de águas vivas. Pode acontecer de eu desprezar as fontes de água viva. Isso aconteceu com o povo de Israel, acontece também conosco como igreja. Nós podemos desprezar aquilo que temos de mais precioso e queremos cavar as nossas próprias cisternas. Nós podemos fazer isso, e com certeza isso acontece muito nos nossos dias. O profeta Malaquias, ele já tinha denunciado isso. Malaquias já tinha falado sobre isso, sobre uma fé que preserva a forma, mas perdia a honra. Malaquias capítulo 1, ele diz assim, verso do 6 ao 8, ele diz assim: o filho honra seu pai, e o servo ao seu senhor. O filho honra seu pai, o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Você está vendo que Deus quer ser honrado? Deus pergunta assim: vocês me chamam de pai, né? Vocês ficam cantando aí: Pai, estou aqui. Se eu sou pai, cadê a honra? Se eu sou pai, cadê a honra que me é devida? E ele diz: a honra que é devida, se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Até o 8. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? O Senhor vai responder: trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim pergunta: de que maneira te desonramos? Ao dizer: a mesa do Senhor é desprezível. O que é a mesa do Senhor é desprezível? A comunhão, o relacionamento com Deus. Mesa é lugar de comunhão. E eles estavam dizendo assim: tanto faz estar em comunhão ou não, tanto faz honrar ou não o Senhor, tanto faz reconhecer ou não, eu tenho mais o que fazer do que estar aqui adorando o Senhor. Isso aqui é desprezível. Verso 8, até o 8. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? O que Deus está falando aqui? Aquilo que Jesus disse para Simão. É a mesma coisa que Jesus disse para Simão. Disse: Simão, você não me honra. A forma como você procede mostra que você não está me honrando. Os sacerdotes, o povo na época de Malaquias, na hora de ofertar, eles traziam animais cegos. Tem que levar uma oferta para o Senhor. Tem algum animal aí que já está quase morrendo? Tem aquele ali que está doentinho, então vamos levar aquele ali. Tem algum animal que está com algum problema? Tem um que está com a pata quebrada. É mais barato, vamos pegar isso aqui para ofertar ao Senhor. E o que eu acho engraçado é que Deus percebeu isso. Pastor, mas Deus precisa de animais? Deus precisa de cordeiro? Não, Deus não precisa disso. Mas Deus precisa da atitude do coração, porque aquela atitude que eles estavam tendo, estavam demonstrando o coração deles. Quem está entendendo? Era a atitude que estava demonstrando. Então as suas atitudes demonstram o teu coração. Não adianta a gente dizer: pastor, mas Deus conhece o meu coração. O teu coração se revela nas suas atitudes. Não adianta o marido espancar a esposa, bater na esposa, maltratar a esposa, não suprir a necessidade da esposa e dizer assim: você sabe que eu te amo, né? Eu trato assim você, mas você sabe que eu te amo. Quantas mulheres querem um marido desse? Tem alguma aqui? Levanta a mão, que a gente vai orar para você expulsar o capeta da sua vida. Amém? Não são as palavras, são as suas atitudes. É claro que suas atitudes têm que ser correspondentes às suas palavras, e suas palavras às suas atitudes. Mas o povo estava agindo dessa forma, e Deus percebeu. Deus percebeu, a gente percebe, você não percebe? E o Senhor, Ele não busca restos, Ele busca honra. Diga assim: Deus não busca resto, Ele busca honra. Ele não busca resto. Honra vem do hebraico kabed.
ou kobed, como vocês queiram, significa dar peso, considerar precioso, distinguir, enobrecer. Lembra que eu falei do centurião? O centurião disse: a tua palavra tem peso, a tua palavra tem honra. Honra significa isso, é distinguir, é enaltecer. Honra é considerar precioso. Quando Deus diz: cadê minha honra? Vocês não estão me distinguindo, vocês não estão me enaltecendo, vocês não estão considerando precioso. Honrar a Deus é declarar com a vida e com os recursos: tua palavra tem peso para mim. E é interessante que nós aqui, nós usamos termos assim. Eu creio que nós temos mais de judaísmo do que você imagina. Por exemplo, você já ouviu alguém falando assim: ah, não, a tua palavra tem peso para mim, a palavra dele tem peso para mim. Alguém já ouviu assim, alguém falando uma expressão assim? Não, a palavra tem peso. O que ele está dizendo? Ele está falando: a tua palavra é digna, a tua palavra tem valor, a tua palavra tem honra. Ó, a palavra do meu pai tem peso para mim. Expressões assim. Isso é a transliteração do hebraico para a palavra honra. É quando você considera com peso. Qualquer um falou, eu não dei ouvido, mas fulano falou, meu pai falou. Não, meu pai não, a palavra dele tem peso, eu vou ouvir. O que eu estou fazendo? Estou distinguindo, estou dando honra à palavra dele. E nós precisamos também da mesma forma, queridos, dar honra, distinguir a palavra de Deus, dizer: Senhor, a tua palavra tem peso para mim. Provérbios: honre o Senhor com todo o teu recurso, com os primeiros frutos, e os teus celeiros ficarão cheios. O Espírito nos convoca a restaurar o princípio da honra nas finanças e em todas as áreas da nossa vida. Amém? Reestabelecer o princípio da honra nas finanças e em todas as áreas da nossa vida. Honra, o princípio bíblico da honra pelas primícias. Honrar é prioridade. Deus em primeiro lugar, não o restante. O que eram as primícias? As primícias, queridos, era você dar o primeiro para Deus. A primícia não é apenas um ato financeiro, é uma ordem do coração, é colocar Deus em primeiro lugar. Tempo, decisões, recursos, afetos, tudo. Então, o princípio por trás da ordem que Deus deu de trazer as primícias é: me coloque em primeiro, me coloque em primeiro, porque isso vai sarar você. Se você me coloca em primeiro, isso vai sarar você. Se você não me colocar em primeiro, qualquer outra coisa que você colocar no meu lugar, será um altar de idolatria na sua vida, e vai trazer maldição para você. A Escritura afirma que consagração da primeira parte santifica o todo. Romanos 11, versículo 16 diz assim: se é santa a parte que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também é. Olha o que ele está dizendo interessante. Ele está dizendo o seguinte: se você pega as primícias e oferece aquela parte, você santificou tudo. Você entendeu? O princípio é esse: se você pega a primícia, se você pega a primeira parte, aquela porção, e você santifica, você santificou tudo. É por isso, quando você oferece o seu primeiro tempo, o seu primeiro minuto, sei lá, os seus primeiros minutos na presença do Senhor, orando, você está santificando o seu dia. Quando você pega as suas finanças e você santifica, oferece ao Senhor, você está santificando todas as suas finanças. Quando aquilo que você oferece para Deus, aquilo que você coloca diante do Senhor, querido, você está santificando todo o restante. Quando Deus recebe o primeiro lugar, Ele abençoa o restante. Agora não é matemática, é um princípio espiritual. Amém? É um princípio espiritual que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Honrar é oferecer o melhor, é a oferta de Abel e a oferta de Caim. E o alerta, a oferta. Antes de existir lei, houve coração. Antes de existir a lei, houve o coração. Abel decidiu honrar o Senhor com o melhor do seu rebanho. Caim trouxe algo, mas não foi o melhor. Sempre haverá dois tipos de ofertas:
A que Deus aceita, porque expressa a honra, e a que Deus rejeita, porque preserva apenas a forma religiosa. Sempre, coloca isso no teu coração, para o ano inteiro, sempre haverá dois tipos de ofertas: a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta que Deus recebe e a oferta que Deus não recebe. A oferta que está envolvida em honra e a oferta que está envolvida em desprezo. Os dois ofertam, mas uma oferta com honra, outra oferta com desprezo. A pergunta não é se nós ofertamos, mas é como nós ofertamos. Malaquias expõe o perigo de oferecer a Deus o que jamais daríamos a um governador. Se você ler o capítulo todo lá de Malaquias, você vai ver o seguinte, que as pessoas estavam oferecendo a Deus aquilo que elas jamais ofereceriam para um governador. Elas estavam oferecendo a Deus aquilo que elas não ofereceriam, por exemplo, para uma pessoa influente, mas para Deus elas estavam dando. Vocês entendem? Ou seja, para essas pessoas, homens tinham mais peso do que o Senhor. Homens tinham mais honra do que o Senhor. E eu pergunto a vocês, quantas vezes nós nos dedicamos tanto a homens, mas não temos a mesma dedicação com o Senhor? E se Deus perguntasse a você sinceramente, o quanto de honra você me dá? O quão você me honra? O quanto você me honra? A pergunta vai ser sempre essa. Honra, ela não negocia a qualidade. Honra apresenta o nosso melhor. Honra é confiança. Primícias não vê ato de fé. Aliás, ela é como um ato de fé no caráter de Deus. Honrar a Deus com as primícias é declarar: eu confio mais na tua provisão do que na minha reserva. Como disse a nossa irmã Catiane, pastor, mas é porque dói, é porque pesa. Pois quando você oferta, quando você entrega ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu confio mais no Senhor do que nas minhas próprias forças para adquirir. Eu confio no Senhor. Aleluia. Provérbios não apresenta um sistema de troca, mas é uma promessa fundamentada no caráter de Deus. É uma promessa, diga comigo, é uma promessa fundamentada no caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus que não pode mentir. Deus é o Deus que não pode mentir. Não é barganha, querido, é uma promessa. Ele diz: me honre, e os teus celeiros se encherão. Me honre, e eu ordenarei que a bênção esteja sobre a tua casa. Me honre. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro, se você não faz o básico. O que é o básico, pastor? É honrar a Deus. Tua casa começa a desmoronar, tua vida começa a desmoronar, as coisas começam a cair, começam a despencar. Por quê? Porque você ainda não tomou uma decisão. Qual é a decisão? Honrar o Senhor. E eu não estou falando apenas de finanças, eu estou falando da sua vida. Eu estou falando de você dar prioridade, colocar a Deus como prioridade na sua vida, dar a Ele o lugar que Ele merece. Aleluia. Honre ao Senhor, queridos. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. A honra abre espaço para a provisão que vem do Senhor. Repita comigo: a honra, todos bem forte, a honra abre espaço para a provisão que vem do Senhor. E você pode declarar isso diante do Senhor: Senhor, a honra a Ti abre espaço na provisão que vem do Senhor. Eu creio nessa promessa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando Deus recebe o primeiro lugar, a ansiedade perde o trono nas nossas vidas. A ansiedade, ela vai perder o trono. Nós precisamos colocar a prioridade em Deus. Ele é que é digno, é Ele que merece o nosso melhor, a nossa prioridade. A ansiedade acaba sendo resultado
de nós construirmos altares a outros deuses. O chamado do Senhor nessa noite para nós é restaurar esse lugar, o lugar de honra nas nossas vidas, e dizer: Senhor, eu quero te honrar. Honrar a Deus é dar peso à sua palavra, é oferecer o melhor, não o restante, é crer que a primícia consagrada santifica o todo. Guarda esse princípio. É escolher a oferta de Abel e não a de Caim. Aleluia. Tem um vídeo que está repercutindo aí nas redes sociais. Eu não sei se você viu. O presidente Lula diz que não quer ir para o céu agora, diz que quer viver mais 120 anos, quer viver até os 120 anos. E nesse inferno, que ele diz assim, no inferno chamado terra. Bom, primeiro que eu não creio que ele viverá os 120 anos. Segundo, mesmo que ele vivesse 120 anos, mesmo que ele vivesse 120 anos, isso não é nada comparado à eternidade. Mas muitas vezes o nosso coração está tão voltado às coisas da terra, que nós não conseguimos entender aquilo que é eterno. Nós não conseguimos entender aquilo que é eterno. E aqui não é uma crítica ao político, é apenas fazendo você compreender que às vezes o nosso coração está tão preso aqui, que nós não conseguimos entender que isso tudo é efêmero, tudo isso aqui é passageiro, e nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Porque você receberá a honra de onde você coloca o teu coração. De onde você coloca o teu coração. E nessa noite, que o teu coração se volte para os céus, se volte para o eterno. É um convite para toda a igreja, querido. Creio que Provérbios 3, de 9 a 10, não é apenas um conselho, mas é uma promessa para nós nos apegarmos durante o ano de 2026. Venha o que vier, aconteça o que tiver de acontecer, seja eleito quem tiver que ser eleito, não importa, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Não é apenas um conselho, é uma promessa que nós precisamos nos apegar. Que cada coração possa tomar essa decisão de fé. Diga assim comigo: eu honrarei o Senhor com as minhas primícias. Eu darei ao Senhor a prioridade na minha vida. Talvez você precise se colocar de pé e pedir perdão a Ele. Talvez precisemos fazer isso nesse momento. Quero convidar você a se colocar de pé. Feche seus olhos por um momento, curva sua cabeça e feche os seus olhos. Por mais que esse mundo possa me oferecer, querida, eu sei que um dia nós estaremos diante do Senhor. Que o teu coração não se volte para as coisas da terra, que o teu coração se volte para Deus. Ah, pastor, mas eu preciso das coisas da terra. Em Mateus, Jesus diz assim: eu sei, o Pai sabe o que vocês necessitam. Querido, não é uma questão de Deus querer tirar aquilo que você precisa. Deus não quer tirar o que você precisa. Pelo contrário, Ele quer suprir aquilo que você precisa. Mas o Senhor sabe que se você não honrá-lo, se você não colocar Ele como prioridade, teu coração vai se voltar para as coisas da terra e não para o Senhor. Então, em nome de Jesus, peça perdão. Diga para o Senhor: me ajuda a ser o melhor crente. Simplesmente, pastor, é simples assim? É simples. Diga: Pai, eu quero ser o melhor crente, eu quero te honrar melhor. Não quero ser aquele marido que diz que ama e não tem atitude correspondente. Que as minhas atitudes sejam orações aos céus que glorificam o teu nome. Que eu tenha atitude, Senhor, daquele centurião que para ele a tua palavra tinha peso. Para ele a tua palavra tinha peso. Senhor, eu desejo que a tua palavra tenha peso no meu coração. Eu não quero tratar a tua palavra como algo vil. Eu não quero tratar o teu altar, Senhor, como algo desprezível. Eu não quero tratar dessa forma. Eu não quero agir assim, Senhor.
mas eu quero ter atitude de te honrar, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus que se compadece da viúva, que ressuscita, Senhor, o filho, Senhor, daquela viúva. O Senhor é aquele que dá testemunho do ministério de João. Mas o Senhor também é aquele que entra na casa, Senhor, do fariseu e percebe que não é honrado. Nos perdoa todas as vezes que nós somos como Simão. Pai, nos perdoa. Todas as vezes que nós somos como Simão, que nós não te honramos como deveríamos te honrar, nos perdoa. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. No nome de Jesus te pedimos, nos perdoa. Senhor, precisou uma prostituta entrar na casa de Simão para mostrar o que era honra, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, às vezes as pessoas vêm, Senhor, de outros lugares, Senhor, e demonstram honra a Ti maior do que no meio do Teu povo. Nos perdoa, muda isso, muda a nossa história. Nós te pedimos em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Eu profetizo, Senhor, neste lugar, um povo que aprendeu a honrar o Senhor. Senhor, nós não queremos Te dar resto. Diga comigo, em nome de Jesus. Pai, eu me recuso a Te dar o resto. Eu me recuso a tratar as coisas do Senhor como desprezíveis. Eu me recuso a Te receber na minha vida sem Te honrar. Eu quero me derramar diante do Senhor e Te adorar com as minhas palavras e com as minhas atitudes, que elas sejam correspondentes e elas glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, pode ficar de pé ainda. Nós vamos fazer a entrega das primícias. Essa é a única oferta que nós tiramos no ano, e é correspondente ao primeiro salário do ano, a oferta que você levanta das suas primícias. Amém? E eu quero que você se apegue a isso que foi dito. Quando você consagra a primeira parte, todo o restante é consagrado ao Senhor. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. A segunda coisa que eu quero que você guarde é: o Senhor fez uma promessa para você. Não é barganha, mas é a promessa. E está baseada na fidelidade dEle. É por causa da fidelidade dEle. Ele diz: vocês vão ver, eu vou abrir os celeiros dos céus. Quantos conseguem crer? Dê uma salva de palmas para Ele. Ele diz: eu vou abrir os celeiros, eu vou abrir as comportas dos céus, eu vou abrir as comportas. E você pode colocar isso diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Nós queremos vir, você vai vir como família, todas as famílias, tá certo? Venha como família, você virá e você vai estar consagrando ao Senhor, colocando isso diante do Senhor. Aleluias, aleluias. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Vamos consagrar ao Senhor. Depois nós estaremos orando. À medida que você estará vindo, nós estaremos depois orando por todos vocês. Amém? As famílias continuam unidas, continuam com as mãos dadas, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, minha esposa. O primeiro casal vai ser a gente mesmo. Vamos lá, colocando aí. Amém. Amém, Senhor. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Pode vir, Simão, pode vir os pastores. Pode vir. Tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu
eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Senhor amado Pai, estamos aqui nesta noite, Deus. Eu te entrego, Pai, todas essas famílias, Pai. Oh Deus, cuida de cada um, Pai. Assim, Pai, cuida também de todos os nossos empregos, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito, por tudo que irá fazer, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Oh amado Deus, obrigado por todos que hoje, Pai, está aqui com as suas primícias, Pai. Que possamos ser prósperos, Pai, cada dia, Pai, na Tua palavra, Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, as nossas primícias, Pai. Recebe, Senhor, as nossas primícias como oferta agradável a Ti, Senhor. Deus, o Senhor tem visto aqui cada coração, o Senhor tem visto cada dificuldade que cada um enfrenta. Mas como foi dito nessa noite, a nossa fé, a nossa esperança e todas as nossas expectativas, Senhor, tem que estar em Ti. É sobre isso, Pai, que os nossos corações estejam abertos, que a gente creia cada dia mais que a nossa provisão vem de Ti. Ainda, Senhor, que falte qualquer coisa na nossa casa, mas nunca deve faltar a esperança, nunca deve faltar a fé em Ti, Senhor. Recebe as nossas ofertas, recebe as nossas primícias, Senhor, em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui nessa noite, que fez essa oferta a Ti, Senhor, que os celeiros sejam abertos, Senhor, na casa de cada um, que cada um receba 1000 vezes mais. Mas é como o pastor falou, isso aqui não é barganha, é porque nós cremos em um Deus de provisão, e desde já nós abençoamos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, que abram as comportas do céu em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, amém. Pai, aqui está, Senhor, as nossas primícias, Senhor. Aqui está o Teu povo, Senhor. Deus, o povo que Te chama pelo nome, Pai. E nesse momento nós estamos aqui, Deus, para invocar o Teu nome, Senhor, e consagrar a Ti, Senhor. Consagrar, Pai, as nossas vidas em primeiro lugar, Senhor. O nosso coração, Deus amado. Oh, Pai, que nós possamos discernir, Senhor, aquilo que nos motiva, Pai. Oh, Deus, sonda, Senhor, o Teu povo. Pai, levanta um povo, Senhor, um povo que honra, Senhor, um povo que discerne, Pai. Deus, levanta as famílias aqui, Senhor, para serem como Abel, Senhor.
Senhor, para fazerem ofertas perfeitas, Pai. Oh, Senhor, que haja prioridade, Pai. Como foi dito aqui, Deus, que nós priorizemos a Ti, Pai. Deus, que a cada valor, Deus, que passe em nossas mãos, que nós nos lembremos que não é nada perto daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, faz cumprir a Tua palavra, Senhor. Deus, que as portas do céu se abram, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus, que se há dúvida, Senhor, ainda em relação a dizimar, a ofertar, a entregar as primícias, Deus, nós levamos cativos, Senhor, qualquer pensamento contrário, Deus amado. E, Senhor, que nós compreendamos, Pai, que nada em nós vai avançar sem colocarmos o nosso coração no Teu altar, sem nos entregarmos, Senhor, com profundidade e intensidade a Ti, Deus. Oh, Senhor, toma-nos, Pai, toma as nossas casas e recebe, Deus, recebe as primícias como um perfume suave e agradável. Nós declaramos Abéis aqui, Deus. Nós declaramos homens e mulheres com o coração de Abel, homens que não negociam em devolver aquilo que é teu. Homens e mulheres corajosos, homens e mulheres prósperos. Nós declaramos um povo próspero nesse lugar, um povo abundante e arregalado, para honrar o Teu nome e dizer que tudo é para Ti. Amém, Senhor. Que tudo é pelo Senhor, para o Senhor, meu Deus. Abençoa cada labor, cada suor derramado nesta caminhada, meu Deus. Que transborda, meu Deus, nos celeiros de cada um que entende e que compreende, que participa desta caminhada de fé. Aqui é só um passo no caminho da eternidade. Que nós entendamos que nossa caminhada para a eternidade já começou e que tudo isso faz parte da graça de Deus nas nossas vidas, e que esse derramar seja abundante, que a graça de Deus seja derramada abundantemente na vida de cada um, na família, no trabalho, que cada um seja próspero em nome de Jesus, para a honra de Deus, para o seu louvor, que é tudo para Ele. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Nós Te damos graças, ó Deus, por cada um, ó Deus, que vieram à frente, ó Deus, honrar a Deus com as primícias. Senhor, abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. E abre, Senhor, as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada um que veio à frente, em nome de Jesus, e que Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Ainda com suas mãos assim estendidas, como quem recebe, amém, querido? O Senhor está ministrando no meu coração que a bênção não virá apenas de forma financeira, mas existem coisas que serão liberadas, necessidades, pedidos que foram feitos diante do Senhor. Nesse momento eu quero trazer esses pedidos também diante do Senhor aqui. Nós estaremos orando pelos pedidos. Pai Santo, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, inclina os Teus ouvidos dos altos céus, Senhor, e ouve o Teu povo, porque nós tomamos a decisão, Senhor, de honrar o Senhor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos, daquilo que é Teu nós Te devolvemos. Mesmo assim, o Senhor faz promessas
Mesmo assim o Senhor é bom, mesmo assim o Senhor é misericordioso, e segundo as tuas misericórdias, Senhor, ouve, Senhor, cada pedido que foi colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós consagramos esses pedidos ao Senhor, mais uma vez nós colocamos diante do trono do Senhor, e agora te pedimos para o louvor da tua glória, Senhor, quebra todas as cadeias que precisam ser quebradas, quebra todos os grilhões que precisam ser despedaçados, no poder do nome de Jesus. Faz brotar a semente, Senhor, de um milagre acontecendo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja agora, Senhor, manifestação de cura, manifestação de milagres acontecendo. Eu profetizo portas abertas em nome do Senhor Jesus. Portas sejam abertas, portas que estavam fechadas sejam abertas, dinheiros que estavam retidos em nome de Jesus, Senhor, sejam liberados para o louvor da tua glória. Senhor, a tua palavra diz que quando o ladrão é pego, Senhor, ele deve devolver, Senhor, 5 vezes mais tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que Satanás, Senhor, tem roubado do teu povo. Que haja, Senhor, devolução em abundância para o louvor da tua glória, no poder do nome de Jesus. Nós consagramos nossas finanças, consagramos as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, santifica tudo demais, todo demais, Senhor. Santifica, Senhor, para o louvor da tua glória. Que a tua bênção esteja sobre os celeiros, que a tua bênção esteja sobre a despensa, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Que o Senhor repreenda o gafanhoto cortador, migrador, destruidor, voador, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno que vem para matar, roubar e destruir, que vem para sugar as vidas, nós repreendemos agora, quebramos o seu poder agora, no nome de Jesus. Declaramos vida, prosperidade sobre o teu povo, em nome de Jesus. Você crê? Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Amém. Pastor Edson, pode levar ali para o canto, por favor. Obrigado, pessoal. Pode levar ali para mim. Nós estaremos queimando hoje, estará sendo queimado esses pedidos, amém, querido? Senta um instantinho. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não entendi nada, não entendi muita coisa, que história é essa? Eu estou falando hoje, essa noite foi falado sobre prioridade. Talvez a primeira prioridade que você precisa dar é entregando a sua vida para Ele. Simplesmente isso. Entregando sua vida para Ele. Quando você consagra esse pouco que você tem, você santifica tudo. Pastor, mas eu tenho, sei lá, vamos supor que você tenha 30, 40 anos, eu tenho mais 50 anos pela frente de vida. Pega esses anos, consagra para o Senhor, entrega para Ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar vida eterna. Você vai fazer uma sementezinha, esse tempo que você tem, ainda que você vivesse 100 anos, mas quando você planta em Deus, esses 100 anos se tornam eternidade. Amém? É a melhor decisão. Consagra a sua vida a Ele, entrega a sua vida. Toda a igreja pode fazer essa oração, mas principalmente, ouça bem, principalmente você que precisa hoje tomar uma decisão. Eu não quero que você saia daqui sem te dar a oportunidade de você fazer essa entrega. Todos podem orar, digam assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o Senhor dizendo que eu preciso dar prioridade ao Senhor, entregar a minha vida como uma semente, te honrar não apenas com palavras,
mas com atitudes. E nessa noite, eu quero tomar a principal atitude da minha vida, porque isso me fará gozar da vida eterna, desfrutar da tua presença. Nessa noite, eu te peço, perdoa os meus pecados, purifica-me de todo erro que eu já cometi, e a partir de hoje, seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Me receba no teu reino, coloca dentro de mim o teu Espírito Santo, muda-me para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Você fez essa oração? Você quer entregar a sua vida? Quer oferecer a sua vida como oferta ao Senhor? Se você fez essa oração, levante sua mão, faz um sinal assim: pastor, eu fiz, eu quero. Eu tomei uma decisão, eu quero fazer isso. Você que está aqui nessa noite, faz assim, levanta sua mão assim, bem alto, diga: eu quero. Quero convidar todos a ficar de pé. Nós já estamos encerrando. Mas se você está aqui nessa noite e tomou essa decisão, faz esse sinal assim: eu, pastor, eu quero trilhar esse caminho, eu quero entregar a minha vida a Ele. Essa pessoa é você, levante a mão. Não tenha vergonha dele, porque Ele não se envergonhou de morrer. Ele não se envergonhou de morrer na cruz por você. Onde está a primeira pessoa? Se essa pessoa é você, em nome de Jesus, levante a sua mão. A igreja está orando por você, para que você tome a melhor e mais importante decisão da sua vida, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite? Cadeias sejam quebradas, que você seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Você pode fechar o corredor, dê as mãos. Você que está nos ouvindo aí pela internet, você pode tomar essa decisão, você pode entrar em contato, mandar mensagens, dizer: pastor, naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus. Essa é a maior, mais poderosa decisão que você pode tomar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, faz uma oração de agradecimento. Comece a agradecer. O Senhor nos lembrar que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de honra, é uma questão de prioridade, é uma questão de fé, é uma questão de dar peso àquilo que realmente importa. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por cada ofertante, cada dizimista, cada um dos teus filhos que ousou crer na tua fidelidade, que ousou crer que a tua palavra tem peso. A tua palavra tem peso. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e no teu poderoso nome nós abençoamos o teu povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Boa noite de paz a todos. Não saia correndo sem antes tomar um cafezinho ali do lado, tá certo? Deus abençoe. Valeu, pessoal.